Esse vídeo vai nos ajudar a entender o método da bisseção. Para utilizarmos o método da bisseção, é necessário nós termos uma função e essa função tem uma raiz dentro de um intervalo AB, A até B. Quando isso acontece, o produto da imagem de A vezes a imagem de B, esse produto é negativo. O método da bisseção. No primeiro momento, se escolhe um x que vai dividir o intervalo AB ao meio. Vai dividir em dois intervalos, o intervalo que vai de A até x0 e de x0 até B. Se calcula a imagem de x0 e analisa o subproduto de f de x0 vezes f de A. Com isso, estamos analisando esse intervalo. E o f de x0 vezes o f de B. Com isso, estaremos analisando esse intervalo. Se o f de x0 for igual a zero, x0 é a raiz da equação, já determinamos esse valor. Se o f de x0 vezes o f de xa for menor que zero, significa que a raiz está dentro desse intervalo que vai de A até x0. Se o f de x0 vezes o f de B for menor que zero, significa que a raiz está entre x0 até B, e aí a gente descarta o intervalo anterior. O processo se repete até que se obtenha uma aproximação para uma raiz exata x0, com uma tolerância, que vai ser nosso critério de parada. Quem é que vai ser a tolerância? É a diferença entre duas aproximações ser menor que um valor dado. Vamos ver isso na prática por meio de um exemplo. Vamos calcular a raiz da função x² menos 3 e vamos adotar como tolerância 0 menos 0,1. Essa linha azul aqui é a nossa função. Tá, o intervalo de busca é 1 menos 3. Desculpa aqui. Determinar o intervalo. Esse intervalo de busca é 1 a 3. Então está aqui a nossa função. Está aqui o nosso intervalo de 1 até 3. A nossa raiz é essa, que é a raiz que nós procuramos, e ela está dentro do intervalo. Vamos começar o processo. Vamos montar uma tabela onde nós temos o intervalo de A até B, que é a nossa aproximação, o x0, ele vai ser o ponto médio desses extremos, o f de xn é a imagem desse valor, e o E vai ser o erro adotado, a diferença, o módulo da diferença entre duas aproximações. Vamos começar. Para determinar o x0, o xn aqui, nesse caso, nessa linha ele adota ele passa a se chamar x0 porque está na linha 0. É a média, é esse valor mais esse valor dividido por 2. Então nós temos esse resultado que é 2. Eu vou encontrar a imagem, vou pegar esse valor e jogar dentro da função. Tá. Então eu tenho um intervalo que vai de 1 até 2 e tenho um intervalo que vai de 2 até 3. Vamos testar esses dois intervalos. Eu vou pegar a imagem desse e desse e multiplicar pela imagem de x2. Então eu tenho que, olhando esses dois produtos, eu tenho o 6 e o menos 2. Então significa que a minha raiz está no intervalo que vai de 1 até 2. E eu descarto esse intervalo. Então de 1 até 2 vai ser o meu novo intervalo de busca. E eu repito o processo.
Repetindo o processo, eu vou determinar esse valor aqui. Para determinar esse valor aqui de x, n, eu vou tirar a média entre 1 e 2. Eu vou pegar o 1 mais o 2 e vou dividir por 2, 1.5, que é esse valor. Vou pegar esse valor, jogar dentro da função e achar o valor da função, da sua imagem. E agora vou calcular o erro. O erro é esse valor menos esse dividido por 2, 0,5. Então, significa que eu vou ter que fazer um novo passo, porque isso não alcançou, isso é maior do que o valor, que a minha tolerância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem desse valor e desse, já está calculado aqui. Vou pegar a imagem desse e multiplicar pela imagem desse, deu positivo. Vou pegar a imagem desse e multiplicar pela imagem desse, deu negativo. Significa que a minha raiz está dentro desse intervalo. Então, o intervalo que vai de 1 até 2, ele é um novo intervalo que eu vou repetir o processo. Nessa nova interação, eu vou precisar calcular o valor de x. Como é que eu calculo? Achando a média, vai ficar 1.5 mais 2 dividido por 2, 1,75. Tá. Vou calcular a imagem, jogo dentro da função e esse aqui é a imagem. E aí vou testar a imagem. Primeiro eu vou calcular o erro. O erro é esse valor menos esse, tá aqui esse valor menos esse, dá 0,25. 0,25 é maior do que a tolerância, então eu vou ter que ter uma outra interação. Como é que eu vou definir esse novo intervalo? Vou pegar a imagem desse e multiplicar pela imagem desse. Deu negativo. Significa, né, eu vou pegar a imagem desse, multiplicar pela imagem desse, é positivo. Vou descartar isso e o novo intervalo vai de 1.5 a 1.75. 1.5 a 1.75. Vou repetir o processo. Repetindo o processo, para encontrar esse valor de x, eu vou tirar a média. Vou pegar esse valor mais esse valor dividido por 2, eu obtenho esse x. Vou encontrar a sua imagem. Vou pegar esse valor, jogar dentro da função e encontro a sua imagem. Tá? Vem a pergunta, esse valor é uma boa aproximação? Vou encontrar o erro. Esse valor menos esse, em módulo 1.1250. Não, ele é maior do que a tolerância. Significa que eu vou ter que fazer outra interação. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, a nova interação é quem? Eu vou estudar o intervalo que vai, eu vou pegar essa imagem, vezes essa imagem aqui, a imagem desse valor, multiplicar. Positivo, eu vou descartar esse intervalo. Vou pegar a imagem de f de b e a imagem de x0 multiplicado é o negativo. Então, o novo intervalo vai de 1.625 a 1.75. Tá? Vamos repetir o processo. Para determinar esse valor, eu vou tirar a média. Vou pegar esse valor mais esse valor e vou dividir por 2. Encontro isso. Tá? Para calcular essa imagem, vou pegar esse valor, jogar dentro da função e determinar a sua imagem. O erro é esse valor menos esse. E tiro o módulo, deu esse valor. Ele é maior do que a tolerância, então eu vou ter que ter mais um passo. Como é que eu vou achar o intervalo do novo passo? Eu vou pegar a imagem desse vezes a imagem desse. Multiplicar, deu positivo, eu descarto. Pego a imagem deste, multiplico pela imagem deste.
deu negativo. Então, o novo intervalo vai de 1,68 a 1,75. Tá aqui. Vou repetir o processo. Para determinar o valor de x, eu vou achar esse x é a média desses dois. Então, vou pegar esse valor mais esse valor e dividir por 2. Somar e dividir por 2. Deu 1,7588, está aqui. Vou pegar esse valor, jogar dentro da função e vou determinar a sua imagem. Está aqui. Vou determinar o erro. Esse valor menos esse. Subtrai e tira o módulo. Está aqui. 1,0313. É maior do que a tolerância. Significa que eu vou ter que fazer mais uma interação. Para determinar o intervalo da nova interação, vou pegar o quê? A imagem desse valor vezes a imagem do x. Deu positivo, então descarto esse intervalo. Vou pegar a imagem desse valor vezes a imagem do x. Deu negativo. Significa que o novo intervalo vai de 1,7188 até 1,75. Porque o produto das duas imagens deu negativo. Vamos repetir o processo. Para determinar esse valor aqui, vai ser a média desses dois. Vou pegar esse valor mais esse valor e dividir por 2. Encontro. Eu pego esse valor, jogo dentro da função e encontro sua imagem. Vou ter que verificar o erro. O erro é esse valor menos esse, em módulo 1,5. Ele é maior do que a tolerância, então significa que eu vou ter que fazer mais uma interação, tá? Como é que eu analiso qual é um novo intervalo na próxima interação? Eu pego a imagem desse, multiplico pela imagem desse. Deu negativo. Deu negativo. Tem dois negativos aqui. Deu negativo. Um desses dois está errado, mas a gente já vai descobrir. Deu negativo. 1,73. Deu negativo. Esse valor aqui é positivo, tá? Vamos só corrigir que esse valor aqui é positivo. Não dá para fazer agora. Esse valor é positivo. Com certeza ele é positivo. Tá? Não deu negativo. Aí eu vou pegar essa imagem desse vezes a imagem desse. Isso aqui é positivo, tá? Não é negativo não, é positivo. Eu descarto esse intervalo e o novo intervalo vai de 1,7188 a 1,7344. Esse é negativo e esse aqui é positivo. Então esse é o novo intervalo, tá? Repetindo o processo. Quando eu fizer aqui o erro, esse ponto é a média desses dois, e isso aqui é a imagem desse valor. O problema é quando eu fizer esse menos esse, o erro vai dar 0,72, que é menor do que a nossa tolerância, que é 0,01. Então, esse valor passa a ser a minha aproximação da raiz, com base nessa tolerância.